Não é trabalhar demais que vai te enriquecer. É trabalhar de forma inteligente, trabalhar de forma certa, trabalhar inclusive com foco no que você realmente ama fazer. Quantos colegas estão trabalhando em locais que detestam? Eu, durante um tempo, eu passei por esse problema. Eu cometi esse erro de estar dispersando minha energia. Eu cometi o erro, por exemplo, de estar em vários vínculos. Eu lembro que quando eu abria o meu primeiro consultório, a primeira vez que eu fui empreender junto com a minha esposa, era uma época que eu estava num monte de vínculo e que, concomitantemente, eu tive a audácia de querer abrir o consultório e lançar um curso online. O que vocês acham? Qual a chance de eu ter êxito? Ou no consultório ou no curso? Era baixo, pessoal. A gente pode... Não é que você não vá conseguir, é que a gente tem que falar em probabilidade. A probabilidade de você ter sucesso no seu consultório, se você está em 10 outros vínculos, em 5 outros vínculos, diminui bastante. E o contrário é verdadeiro. Quando você consegue dar foco para aquilo que realmente é importante, para o seu consultório, para aquilo que realmente você enxerga como a sua missão de vida, a chance disso dar certo é muito maior. Então, o que acontece? Uma das ferramentas, um dos ingredientes que me ajudaram a mudar o jogo, graças a Deus hoje eu saí do excesso de plantões, saí do excesso de vínculos. Hoje, por exemplo, um dos meus focos é aqui o CVM. Eu consigo hoje me dedicar para o CVM, eu consigo me dedicar para os meus alunos, eu consigo me dedicar para um grupo de mentoria, eu consigo me dedicar a estudar para preparar uma aula dessa aqui, por exemplo. E esse livro aqui, que eu vou compartilhar com vocês alguns insights dele, foi um dos livros que me ajudou a virar essa chave. Então é o livro que eu recomendo. Tá aqui a capa dele, ó, Essencialismo, do Greg McQueen. A disciplinada busca por menos. E aí aqui ele já traz qual é a mentalidade básica do essencialista. O essencialismo não é um modo de fazer mais uma coisa. É um modo de fazer tudo diferente. É um modo até de enxergar a vida de forma diferente. É uma maneira de pensar diferente. Eu lembro que durante a faculdade eu estudava e trabalhava. Eu via colegas que, além de, como eu, tinha que trabalhar e estudar, ainda entrava em PIBIC, PAIC, fazia plantão, acompanhava não sei quem, fazia projeto de extensão. Meu Deus, a faculdade já é um grande mau exemplo. A gente já começa a fazer as coisas erradas na faculdade. A gente acha que é bonito dizer, eu sou o workaholic, eu estou trabalhando 80 horas por semana, eu estou arrebentando, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente aprende que isso é cool, que isso é legal. Só que até quando isso é sustentável? Até quando você vai conseguir manter essa vida louca? A vida louca de 36 horas direto de plantão. Eu não sei quem de vocês aí que ainda passa por isso. Eu lembro, pessoal, que tinha uma época da minha vida em que eu ficava emendando plantão um atrás do outro, em que muitas vezes eu chegava no plantão e eu tinha mais 12 horas pela frente, eu já vinha de 36, de 42, sei lá, e eu não aguentava, sabe? Aí eu tinha que me entupir de café. E isso eu não conseguia nem tomar banho de um plantão para o outro. Então, eu lembro de vezes que eu tinha que ir no banheiro do conforto lá e jogava água no rosto, tomava café, e guaraná e não sei mais o que, para me manter em pé. E eu lembro que às vezes eu sentava na frente do paciente, o paciente falava, eu nem sabia eu nem conseguia ouvir. Eu estava destruído ali, mas mesmo assim me mantendo, né, naquela rotina louca. Então, quando você está nessa rotina, para pensar aqui comigo. Como é que você vai pensar no diagnóstico? Como é que você vai oferecer um atendimento de qualidade para o seu paciente, sabe? Então, para pensar nisso. Para pensar nisso, tá? Para pensar que talvez esse status de workaholic talvez não seja o melhor para a sua vida. Talvez emendar plantão atrás do outro possa ser perigoso para você, para a sua saúde e para os seus pacientes. Um erro desse pode custar a sua carreira, pode custar a vida de alguém, né? Que é muito mais caro do que isso. Então, inclusive pode custar a sua, né? Quantas vezes eu já não cochilei entrando de plantão. Então, é uma coisa muito louca que a gente entra nesse transe que eu chamo, né? E às vezes é difícil da gente sair. Porque a gente fica se motivando por dinheiro, mais dinheiro. Não, um plantão é R$1.000 e poucos a mais, 12 horas eu vou lá só para dormir, faço um esqueminha, não sei o quê. Não, cuidado. Cuidado, porque numa dessa, enfim, tudo pode ir por água abaixo, sua vida pode ir por água abaixo. Então, por que além disso vindo da faculdade, né, a gente tem esse mau exemplo desde a faculdade, e na residência se intensifica, né? Porque na residência são 60 horas por semana que você tem que cumprir de carga horária, mais os plantões extras, mais, enfim, tudo aquilo que você tem que fazer por fora, né? Que te disseram que tem que fazer. Só que, de novo, o empreendedor ele tem que ser questionador. Quem disse que você precisa fazer aquele monte de coisa que estão falando para você fazer? Quem disse? A residência, eu lembro muito do meu mestrado, minha orientadora virou para mim e falou assim,
Na época quando eu entrei no mestrado, por exemplo, uma das coisas da entrevista que me perguntaram foi: você está disposto a abrir mão desse? Eu precisava de 20 horas para fazer o mestrado. E a banca me perguntou assim: você está disposto a abrir mão de um vínculo público que você tem? Eu tinha 2 vínculos públicos federais na época. Eu era perito do INSS e eu era médico preceptor aqui na Federal do Amazonas, na universidade. E aí perguntaram: você está disposto a abrir mão de algum desses vínculos para poder fazer o mestrado? E eu disse que sim. E eu tive que abrir mão. E eu abri mão do meu concurso lá de perito médico, que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Não é que o mestrado mudou a minha vida, mas fazer o mestrado foi a primeira mudança ali, foi um dos primeiros passos que eu dei na minha transição desse médico workaholic para um médico mais essencialista, que eu me considero hoje.